Olha aí, tá na tela. Financial Times revela plano de fuga de Bolsonaro. Olha só, Bolsonaro já está planejando a sua fuga. É isso mesmo. Bolsonaro já está planejando como vai fugir dos Estados Unidos para outro canto, né? Porque fugir do Brasil ele já fugiu faz tempo, desde o dia 30 de dezembro. Antes mesmo de acabar o seu mandato, ele meteu o pé, com medo de ficar aqui no nosso território sem foro privilegiado. Agora ele está entre conseguir prorrogar seu visto nos Estados Unidos, já foi feito o pedido para prorrogar por 6 meses, ou até partir dali para outro país. Disseram que ele iria fazer palestras para se manter nos Estados Unidos. O que é um negócio muito absurdo. Imagina uma palestra do Bolsonaro, um sujeito que não consegue terminar uma frase com sentido. Enfim. Só que ele pediu prorrogação do visto como turista. E turista não pode trabalhar em território estadunidense. Temos aí uma incoerência, não bate. Vai fazer palestra, vai trabalhar, coisa que Bolsonaro nunca fez na vida, ou vai ficar como turista nos States? Tá estranho isso daí. Pediu essa prorrogação, que geralmente demora. O processo para um cidadão comum é bastante demorado, pode passar de 1 ano o prazo. Só que não estamos falando de um cidadão comum, estamos falando de um líder extremista que está escondido naquele território. Será que os Estados Unidos vão mesmo querer ser responsáveis por esconder Bolsonaro, um líder da extrema-direita que está envolvido em atentados contra a democracia brasileira? É muito fácil resolver esse problema para os Estados Unidos. É só negar o visto. Negando o visto, Bolsonaro se torna imediatamente um ilegal e vai ter que ser deportado. Tá fácil de resolver o problema, né? Basta negar o visto e é o que a gente espera que aconteça. Ex-presidente Jair Bolsonaro, desde que perdeu a eleição presidencial para Lula, está foragido nos Estados Unidos, na Flórida. E segundo matéria do jornal Financial Times, deve ser por lá que o líder da extrema-direita brasileira deve permanecer. De acordo com informações reveladas pelo jornal, o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou um visto de visitante de 6 meses para permanecer nos Estados Unidos. O objetivo de Bolsonaro, segundo a publicação, é se proteger à medida que sua posição legal em seu país de origem se torna perigosa. Por que será, né? Que está perigosa a situação do Bolsonaro aqui no Brasil? Porque cometeu crime pra caramba e sabe que a justiça pode até demorar, mas vai chegar nele. A justiça vai ser feita e aí, mais cedo ou mais tarde, vai para a cadeia. Esse é o medo do Bolsonaro. A publicação também revela que Bolsonaro foi aconselhado pelo advogado Felipe Alexandre, que é fundador de uma agência de imigração. Acho que a Flórida será seu lar temporário longe de casa. Neste momento, com a situação dele, acho que ele precisa de um pouco de estabilidade, disse Alexandre. Olha que sacanagem, pessoal. O cara desestabilizou o país nos últimos 4 anos, aparelhou, sucateou, desmoronou uma nação, gerando uma horda de golpistas, extremistas, radicais, e aí foge e procura um lugar com estabilidade para ficar. É uma afronta, é um deboche com o povo brasileiro. Pintou e bordou nos últimos 4 anos, deixou o país em frangalhos e fugiu para se abrigar num local com estabilidade. Eu acho que essa é a mesma mentalidade daqueles bolsonaristas que ficam babando o Bolsonaro lá na Flórida.
São pessoas que votam nesse tipo de político, mas não moram no Brasil, moram nos Estados Unidos, moram em Portugal, e por aí vai. Querem o pior para o seu próprio país, enquanto estão lá fora, né? Quem votou no Bolsonaro em 2018 tinha que imediatamente ter voltado aqui para o país, né? E não ficar escondido, não ficar abrigado em outra nação, sendo que você elegeu o seu candidato. Não faz sentido. Bolsonaro pensa igualzinho aos seus eleitores. Não tem diferença nenhuma. O Financial Times informa que Bolsonaro está enfrentando várias investigações no Brasil, tanto por supostas irregularidades durante seu mandato presidencial de 4 anos, quanto para determinar se ele possui alguma responsabilidade sobre o ataque golpista em Brasília no início deste mês, que foi feita por seus apoiadores que não aceitaram o resultado da eleição. Além disso, o jornal destaca o fato de que 41 parlamentares democratas do Congresso assinaram uma carta ao governo Biden dizendo que não permitem que o ex-presidente Bolsonaro ou qualquer funcionário do seu governo se refugie nos Estados Unidos para escapar da justiça por quaisquer crimes que possam ter cometido no cargo. É uma situação realmente vexatória para os Estados Unidos. Virá abrigo para a canalhada que sai aqui do Brasil. É uma situação vergonhosa para aquele país. E o próprio Flávio Bolsonaro deu declaração dizendo que não sabe quando Bolsonaro volta e nem se volta. Veja que o objetivo é fugir mesmo. Está declarado, está confessado. O Brasil já sabe, a nossa justiça também já sabe. Bolsonaro é um foragido. Quando o filho dele vem dar essa declaração, dizendo que talvez ele nem volte nunca mais, é porque eles sabem que se pisar o pé aqui no Brasil, a qualquer momento pode ir em cana. Nós precisamos fazer com que nossa justiça prevaleça. Esse cara precisa voltar para o Brasil, querendo ou não querendo. De um jeito ou de outro, esse cara precisa voltar. E voltando, que tenha o passaporte imediatamente retido. E que se cuide das fronteiras também, viu? Porque o finado Olavo de Carvalho fugiu pelas fronteiras. Ele não saiu daqui diretamente de volta para os Estados Unidos. Quem não lembra? Ele veio se tratar usando o SUS, e aí quando a Polícia Federal ia colher um depoimento dele, ele fugiu para um país aqui vizinho, não me recordo se foi Paraguai ou Uruguai, e de lá foi para os Estados Unidos. É um alerta para quando Bolsonaro voltar ao Brasil, se voltar, a gente, além de reter seu passaporte, para ele não fugir pelos nossos aeroportos, tem que cuidar também das fronteiras do país, porque ele pode achar uma forma de fugir. Estamos tratando de um cara altamente perigoso e que não vai aceitar facilmente se submeter à lei do nosso país. E reitero, que vergonha os Estados Unidos dando guarida para um líder extremista. Até quando essa vergonha vai continuar?